Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que alegria, queridos, poder estarmos aqui. Para mim é uma honra poder me prontificar nesse tempo, né? Como voz de Deus na terra, para falar do amor dele, dizer o quanto ele é maravilhoso, poder semear um pouco da sua palavra, dessa semente tão maravilhosa, né? Que é a palavra do Senhor Jesus. Eu quero deixar um trecho da palavra aqui, que está no livro de Mateus, né, capítulo 26, que nos relata, né, queridos, que o Senhor Jesus estava ali com os seus discípulos, né, e depois dele ter concluído, né, todos aqueles sermões, aquelas palavras, que está ali no capítulo 25, né, que fala a respeito das 10 virgens, né, e entre outras, ele vai concluir todos esses discursos, essas suas palavras, e aí ele vai estar com seus discípulos, e ele vai dizer assim: bem sabeis vós que daqui a 2 dias é a Páscoa, né? E que o Filho do Homem será levado para ser crucificado. Ele estava falando de si mesmo, né? O Filho do Homem, que era ele mesmo, Jesus Cristo, ele seria levado para ser crucificado. E nesse mesmo período, está também os sacerdotes, né? Está ali, entre outros, né? Os escribas, e eles estão ali e eles se reúnem no lugar, na casa do sumo sacerdote, né? Que se chama Caifás, e eles se reúnem ali para poder prender e também para matar Jesus Cristo, né? E eles vão nessa reunião, né, maligna, vamos dizer assim, maligna e ao mesmo tempo eles estavam ali, era o prenúncio mesmo do cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor já sabia disso, ele estava ali lembrando aos discípulos, né? Vocês bem sabem, ele não estava falando para os discípulos, ele estava lembrando os seus discípulos. Porque ele disse: vocês bem sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será levado para ser crucificado. E esse mesmo tempo, né, que está ali, ele falando com seus discípulos, ao mesmo tempo tá os inimigos também. Reuniram, né, aquele grupo de inimigos para discutirem a respeito de Jesus, para falar a respeito de Jesus, porque no decorrer de todo aquele tempo, ao falar deles, né, a forma que eles falam, Jesus vinha dando muito trabalho para eles, porque eles eram religiosos, né, eles eram pessoas, né, de que a gente vai descobrir no decorrer da palavra, de uma índole, né, querido, porque um grupo de pessoas que se dizerem judeus, né, e se reunir para poder tirar a vida de uma pessoa que nunca fez mal desde que chegou à Terra, mas só fez bem, né, só fez coisas boas, curou, libertou, e agora ele iria seguir para a cruz também, agora para fazer o ponto final, que era a salvação de toda a humanidade. Então, os inimigos estão ali reunidos, tramando, arquitetando contra o Mestre, né? Arquitetando contra Jesus. Mas Jesus já tinha tudo, ele já sabia de tudo. Ele conhecia os pensamentos das pessoas, ele sabia que estava muito perto, muito próximo, né? De acontecer, seria através desses religiosos, né? Que ele seria crucificado, né? Então, você observa, querido, aquilo que Jesus Cristo ele passou. Observa aquilo que Jesus Cristo ele enfrentou, né? Enquanto ele está ali salvando, libertando, curando e restaurando, os inimigos estão lá tramando, fazendo reuniões, não só para prender, mas também para matar Jesus Cristo. E nós sabemos que a própria palavra a própria palavra diz que nós também seríamos odiados por causa do nome de Jesus, né? Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E muitas das vezes nós estamos, né, fazendo aquilo que Jesus tem nos pedido, e às vezes os inimigos estão lá reunidos, tramando contra nossas vidas, fazendo reuniões, né, para poder acabar com a gente, com o nosso ministério, com aquilo que Deus confiou a nós.
Mas o que aconteceu com Jesus foi cumprimento ali da palavra, né? Foi cumprimento da palavra. E tudo aquilo que acontecer contigo, tudo aquilo que acontecer comigo, é cumprimento da palavra. Às vezes o ministério que você está aí pastoreando, né? O ministério que você está carregando, porque Jesus Cristo confiou a você esse ministério. Muitas das vezes tem muita luta, tem muitas lutas, tem muitos ataques, né, espirituais, tem muita coisa que está acontecendo, né? E muitas das vezes aquilo que as pessoas falam em oculto contra nós, às vezes é tão forte, chega a ser tão forte, que nós sentimos aqui na nossa pele, né? Sentimos dor de cabeça, um desânimo. Muitas vezes nós sentimos vontade de desistir. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas às vezes a luta no mundo espiritual está tão forte contra nós que a vontade de nós desistirmos. Jesus Cristo, quando foi para o Getsemane, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Ele transpirou gotas de sangue. Ele disse para o Senhor: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Olha para você ver. Jesus Cristo se submeteu à vontade do Senhor. Ele se submeteu ao querer de Deus. E nós também precisamos nos submeter à vontade do Senhor, queridos. Né? Por mais que nós estamos enfrentando lutas e barreiras, nós sabemos que no final vai dar tudo certo. Jesus Cristo, de fato, você pode dizer assim: mas Jesus Cristo morreu. Sim, ele morreu, por isso que você está vivo. É por isso que você está de pé, porque Jesus Cristo morreu. Então cumpriu-se a palavra, cumpriu-se o dito, cumpriu-se a profecia, né, que Isaías falou tanto sobre o Messias que viria. Então se cumpriu, é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí. Então se Jesus não largou mão da obra, se Jesus Cristo não largou mão de fazer aquilo que o Pai lhe confiou, por que nós vamos largar mão daquilo que o Pai também nos confiou? O Pai nos confiou, o Pai confiou em quê? Em nos entregar talentos, querido. Ele entregou um talento para você e nós precisamos dar conta desse talento. E se nós desistirmos, nós não vamos ver o desfecho de tudo isso. Nós não vamos ver, se nós desistirmos no meio do caminho, nós não vamos saber onde é que nós vamos chegar. E nós sabemos que com Cristo, ainda que nós não sabemos exatamente como vai ser, mas com Cristo, querido, não tem como o plano dar errado. O plano só dá errado quando nós desistimos. Quando nós desistimos, o plano realmente dá errado. Mas quando nós não desistimos, não tem como, é impossível o plano dar errado. E às vezes nós pensamos que nós sabemos mais do que Deus. Deus está falando com a gente, vai por aqui. E nós ficamos dizendo assim: não, mas mas tem gigantes na terra, né? Tem gigantes na terra, pode dar errado, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas se Jesus está falando, vai, faça, por que nós vamos confiar no nosso próprio entendimento? E nós não vamos crer no que o Senhor está falando conosco, querido. Né? Muitas vezes o Senhor está falando conosco, né? Prega a minha palavra, vai até uma pessoa, vai naquela casa, prega meu evangelho, faz alguma coisa. Mas Senhor, mas será que vai dar certo? Será que fulano vai ouvir mesmo? Será que ele vai entender mesmo? Será que ele vai receber mesmo? Gente, se Jesus está falando para a gente fazer isso, né? Por que temermos? Por que temermos? Eu falo para os irmãos que eu já fui uma pessoa assim de temer muito. E achar que né? Não por achar no meu interior. Mas as minhas atitudes faziam com que se percebesse que eu sabia mais do que Deus. E nós não sabemos mais do que o Senhor, queridos. Ele que sabe. Se Ele mandou você plantar na terra, plante na terra. Se Ele te mandou plantar feijão, por que você vai plantar milho? Você está com a terra na sua frente. Jesus diz assim: plante feijão, porque vai dar em abundância. E nós queremos plantar milho. Não, Senhor, mas o tempo está para plantar milho, não feijão. Mas se Jesus está falando, plante feijão. Eu já falei sobre esse assunto aqui em algum vídeo meu aqui, que eu coloquei. Que Isaac, ele prosperou na terra mais seca que tinha, queridos. A terra mais seca que tinha, Isaac prosperou. Então, para Deus, a gente fica olhando. Os nossos olhos assim, não. Eu preciso fazer isso quando eu tiver isso. Quando eu tiver tal recurso, eu faço aquela viagem que Jesus quer que eu faça. Quando eu tiver tal recurso,
eu vou lá comprar alguma coisa para ajudar as pessoas carentes, necessitadas. Quando eu puder, quando eu não estiver mais tão ocupado, quando eu não estiver mais tão atarefado, quando eu não estiver assim, assim, assim. E nós vamos levando o tempo conforme a nossa vontade. E mesmo Jesus Cristo sabendo que os inimigos estavam tramando contra ele e que ele seria crucificado, a crucificação precisaria passar pelo processo de morte, morte física. E mesmo assim, ele continuou, ele não desistiu, ele continuou trabalhando, querido. Por que nós vamos desistir, né, irmãos? Por que nós vamos pensar em largar a mão da obra ou fazer nossa própria vontade? E ir para onde a gente quer, fazer o que a gente quer, no nosso tempo, no nosso jeito, né? Se Cristo já deixou tudo certinho para nós, ele já deu todo o desenho, né? Para nós podermos desenvolvermos. Como nós somos pessimistas, né, queridos? Como nós somos pessimistas. Como nós somos tão, meu Deus, né? Como precisamos abrir mais os nossos olhos espirituais. Jesus é tão tremendo, ele é tão grande, né, querido? Ele é tão infinito, né? Ele é tão infinito. Ele tem o controle, ele tem o domínio, ele tem o poder. Ele tem todo o domínio, ele tem todo o poder. E ele foi mesmo para a cruz. Os inimigos disse assim, não, nós não vamos fazer isso na Páscoa, nós não vamos pegar ele na Páscoa para não causar alvoroço. Mas depois da Páscoa, nós vamos pegar esse homem. Esse Jesus Cristo aí, nós vamos pegar ele. Muitas vezes o inimigo, né, diz assim, hoje nós não conseguimos, mas amanhã nós vamos fazer algo mais eficiente, vamos pegar esse daí. Vamos fechar essa igreja, nós vamos fazer com que essa pessoa feche essa boca, não fale mais desse Jesus, né? Nós não conseguimos hoje, mas vamos ver amanhã se esse homem não vai largar sua esposa, se essa mulher não vai largar seu marido. O inimigo, ele luta hoje, luta amanhã e luta depois, até que nós estivermos nessa terra, querida. O interessante aqui é que a nossa perseverança, né? E vai se cumprir como cumpriu com Jesus. Ele realmente foi para o madeiro, foi crucificado e partiu para a glória, para as mansões celestiais. Nosso destino não é aqui, nosso destino é no céu. E enquanto nós estivermos aqui, vamos enfrentar algumas coisas, e precisamos mesmo enfrentar algumas coisas para cumprimento daquilo que Jesus tem falado conosco. Mas nós vamos descansar aqui nesse mundo, nessa terra. Nós vamos ter períodos de tranquilidade, mas o descanso perpétuo mesmo é na glória com o nosso Senhor. Então, vale a pena perseverar, não desiste. Vale a pena perseverar. Tem muita gente desistindo e perdendo o melhor de Deus. Tem muita gente que já desistiu e já perdeu o melhor de Deus. Tem muita gente que não tem vontade de estar com Cristo e já perdeu o melhor de Deus. Porque o plano de Jesus para ele estava um pouco mais à frente. Como o povo de Israel quando saiu do Egito. Eles tiveram que enfrentar Faraó e depois passar pelo Mar Vermelho, obstáculo. E muita gente não quer passar por obstáculos para chegar no plano, no propósito real de Deus. E já perderam. Mas talvez eu estou pregando para pessoas aqui que tá pensando, né, em largar mão daquilo que Deus lhe confiou. Não larga não, querida. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas ele nos disse que nós não estaríamos só. Ele nunca disse que não seria fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Mas ele nos diz que nós não estaríamos sós. Nós temos ele. Vamos avante? Vamos continuar, queridos? Vamos perseverar. Você vai dar conta. Você dá conta. Você dá conta. Se Jesus colocou na tua mão, você dá conta. Vai até o fim. Levanta, ore um pouco mais, busca um pouco mais, faça um pouco mais. Porque nós não estamos só.
Você não está só. Tá certo? Que Deus te abençoe. Os inimigos estão aí atrás. Mas o que seria das nossas vitórias se não fossem os nossos inimigos, querido? Se são através dos nossos inimigos que nós temos vitória. E põe uma coisa na sua cabeça. O nosso verdadeiro inimigo não é o homem, não é o nosso próximo, é Satanás. É Satanás. O diabo tinha todos os reinos do mundo. Mas ele não se sentiu satisfeito até que ele disse para o Senhor Jesus: se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso aqui. É isso que o diabo quer. O diabo tem muita gente na mão dele. Tem esse mundo aí. Tem muitas coisas, tem reinos. Ele tem coisas que faz parte do mundo, ele tem. Mas enquanto você estiver de joelho, enquanto você estiver buscando o inimigo, ele vai querer convencer você a se prostrar diante dele. E eu te digo, largar Jesus é se prostrar diante de Satanás. Largar a mão de fazer aquilo que Jesus confiou a você é se prostrar diante de Satanás. Não dê esse gostinho para o inimigo. Não permita que a presença de Jesus afaste-se de você. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, saiu do meio do povo de Israel devido ao pecado. E se nós largar a mão, se nós deixar o pecado entrar, cada dia mais o pecado for entrando aos poucos, essa presença ela vai embora. E se nós perder essa presença, quem vai vir para habitar um lugar vazio é o inimigo, querido. E é como se nós tivéssemos deixado tudo para prostrar-se diante de Satanás. É o que o diabo quer. Não se conforme em virar tapete para Satanás. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu acredito que você não está afim de ser tapete do diabo. Eu acredito que você não está afim de se transformar em cobaia para Satanás. Porque Jesus Cristo já se entregou numa cruz por você, já se entregou numa cruz por mim. E por que nós vamos nos meter nos deleites do diabo? Por que nós vamos nos meter nos deleites do inimigo? Por que nós vamos fazer aquilo que o inimigo quer? O inimigo estava tramando contra Jesus, gente, presta atenção. O inimigo, ele fez reunião na casa de Caifás e disse: vamos prendê-lo, vamos matá-lo. Olha o plano do inimigo para o ser humano, para a gente, para nós. É péssimo. Agora olha para os planos de Deus para a sua vida. Deus dizendo para Jesus: vai, Jesus. Vai, Cordeiro. Vai morrer por este povo. Vai ser crucificado por este povo. Porque através do seu sacrifício, muitas vidas virão. Já o diabo não. Vamos prendê-lo e vamos matá-lo. Olha o plano do diabo para nós. O plano do diabo para nós é esse. Vamos prendê-los e vamos matá-los. E o plano de Jesus não. O plano de Jesus é vida. Vida e vida em abundância. Por que nós vamos trocar a vida pela morte? Ah, mas com Jesus estou sofrendo tanto. Quando estava no mundo não sofria assim. Sim, você não sofria. Sabe por quê? Porque já estava na mão do inimigo. Mas quando nós conhecemos Jesus, que nós vamos para a luz, o sofrimento que a gente acha que é sofrimento é porque agora a gente consegue ver as coisas de fato como elas são. E quando a gente vê de fato como elas são, nós não conseguimos mais adaptar com o mundo. E isso nos causa um pouco de sofrimento. Só que Jesus diz para nós, nossa vida não é aqui, é na glória, gente. Nós precisamos passar por isso para alcançar o novo, o melhor de Deus. Enquanto nós estivermos aqui e perseverarmos com o Senhor, nós vamos ter vitória para contar. Mas se largar Jesus, a gente não tem vitória para contar. Então persevere, busque o Senhor. Mesmo que tenha difícil, mas busque Jesus. Ele é o melhor. Ele vai ser sempre o melhor. E enquanto nós estivermos com Ele, vamos estar melhor também. Que Deus abençoe. Dê conta do recado. Dê conta do recado. Jesus tem honra para a sua vida. Para aquele que persevera e que não desiste. E para aquele que vai até o fim. Deus os abençoe. Fique com essa palavra, com essa meditação. Em nome de Jesus.